A primeira coisa que eu quero que você saiba é que ninguém nasceu ansioso. A ansiedade não é um defeito de fábrica, ela é um pedido de socorro, um sinal interno de que algo em você está sobrecarregado, ignorado ou silenciado. Foi engraçado, ainda ontem eu atendi uma pessoa que me disse assim: mas a ansiedade, todo mundo é ansioso, não tem cura. Eu assim, ansiedade não tem cura, né? Ele veio fazer uma instalação da impressora. Se a ansiedade não tem cura, como assim não tem cura a ansiedade? Só não tem cura. Eu sou ansioso desde pequeno, meu pai era ansioso. Eu assim, mas você nasceu ansioso? Aí ele ficou pensando. Não, pois é. Nós temos sim um temperamento, nós podemos nascer ali com uma dominância alta, com bastante fogo no nosso mapa, né? no nosso disque motivadores e exologia, na nossa dominância, nós temos bastante ar, nós temos bastante influência, mas isso é uma questão de temperamento. Tem bebezinhos que são mais agitados, tem bebezinhos que são menos agitados, mas isso é temperamento, não é ansiedade. Então nós não nascemos ansiosos, nós nos tornamos ansiosos exatamente por isso, porque conforme nós vamos nos desenvolvendo e vão acontecendo essas repetições sistêmicas familiares e nós vamos construindo determinados padrões neurais funcionais, vamos nos tornando pessoas ansiosas, críticas, exigentes, criando situações, problemas para si próprio, vivendo com essa mente acelerada ali na frente. Mas isso pode e deve ser mudado. Mas será que você realmente entende o que está deixando a sua mente assim? Quase sempre quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem que não sabem, que elas são assim. Mas a ansiedade, ela não existe pelo que acontece fora. A ansiedade existe pelo que acontece dentro. Quando você mesma não percebe seus próprios limites, quando ignora os seus sinais de fadiga, quando tenta ser forte o tempo inteiro, a ansiedade se instala devagar, sem que você perceba. Eu sei que nesse momento talvez você esteja me ouvindo e pensando, mas eu não tenho escolha. A minha vida exige mais, tu não sabe qual foi a minha história. Eu sei, é difícil ter uma pessoa que não tenha tido problemas ao longo da vida. E também é muito difícil ter uma pessoa que não tenha desafios na vida adulta. A vida adulta, ela é um conjunto de autorresponsabilidades. Mas a primeira situação que realmente faz parte da vida é que você precisa aprender a lidar com o desafio da vida. Mas é preciso ter uma decisão de que você precisa, mesmo na vida adulta, escolher ter prazer pelas pequenas coisas. Mas, em contrapartida, a ansiedade faz você estar sempre pronta para o pior. Isso porque a ansiedade sequestra a sua vida e ela sempre te empurra para uma situação onde você imagina que tudo vai dar errado e você começa a acreditar que você está vivendo um perigo real. Existe uma diferença entre viver pressionada e viver num estado de alerta permanente. A primeira situação faz parte da vida, a segunda destrói a sua capacidade de raciocinar, de descansar e até de sentir prazer pelas pequenas coisas. Você já percebeu como a ansiedade faz você pensar no pior cenário, mesmo que nada tenha acontecido ainda? Isso acontece porque a ansiedade é um quadro neural que sequestra a sua atenção e ela te coloca num cenário de luta ou fuga. E quando você entra nesse ciclo, você começa a acreditar que você está vivendo um perigo real. O seu corpo fica tenso, a respiração fica curta, você não consegue oxigenar a sua mente. Isso não é frescura, isso é fisiologia pura, neurociência. É o seu corpo tentando sobreviver a algo que existe apenas no pensamento. E antes de continuar, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Você não nasceu para viver assim. Você não nasceu para sobreviver à vida. Você nasceu para viver com presença, com clareza e com força emocional. E é por isso que hoje eu quero te entregar 6 chaves psicológicas que, se você aplicar com sinceridade, nós vamos desmontar um labirinto psicológico e você vai realmente voltar a construir algo que você acha que você perdeu para sempre, a sua paz. Mas eu preciso que você olhe para dentro por um instante, porque tudo isso só vai funcionar se você se colocar como prioridade emocional. E eu sei que isso é difícil, porque você talvez esteja vivendo uma vida onde você não acredita que você mereça esse cuidado.
Isso é difícil porque nós somos ensinadas pela família, pela escola, pela cultura, pela sociedade que sentir está errado, é inseguro, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Só que isso não é força, isso é exaustão acumulada. Força de verdade é admitir o que dói, é reconhecer o que pesa, é parar de exigir de você mesma um desempenho que nem um supercomputador conseguiria ter sem travar. E eu estou aqui para caminhar com você enquanto você faz esse movimento interno de honestidade emocional. Eu quero que você fique comigo até o final, porque ao longo desse vídeo você vai perceber que não existe nada de errado com você. O que existe é um cérebro cansado demais, sobrecarregado demais, programado para que você viva sob pressão e guerra contínua. E eu sou a Jaqueline Figueiredo, psicóloga e mentora estratégica. Eu acredito que todo caos pode ser transformado em poder e que quando a mente encontra clareza, a vida encontra leveza. Aqui, neste canal, eu uno psicologia, neurociência e espiritualidade para ajudar a entender a tua mente, regular as tuas emoções e agir com autenticidade, construindo uma mentalidade de sucesso. Então, se você ainda não está inscrita nesse canal, agora é o momento, porque toda semana eu trago conteúdos psicológicos, emocionais, neurocientíficos e estratégicos de como você construir uma mentalidade de sucesso. Eu quero que você entenda algo que muda vidas. Ansiedade não é só excesso de futuro. Ansiedade é falta de presença. É quando a sua mente ela corre tão rápido que ela abandona você no agora. E o hoje, que é o único lugar onde a vida realmente acontece, ele está vazio. E você está onde? Você está lá criando cenários que te esgotam antes mesmo de acontecer, que talvez nem nunca aconteçam. Você já se pegou criando conversas e situações que nunca existiram? Esse é o ciclo da ansiedade. E ela só perde força quando você aprende a trazer a sua mente de volta para o presente. Mas isso não acontece por mágica, acontece por treino, por consciência, por repetição. Durante anos, eu mesma, como os meus pacientes, acreditavam que aquilo seria para sempre, que eles estavam quebrados, que aquilo ali não tinha cura, que sempre foi assim, que nasceram assim. Mas, na verdade, o que existe é uma mente que precisa se reorganizar. Não é algo que é instantâneo, porque são padrões neurais construídos ao longo de uma vida. Mas hoje eu quero iniciar a construção desse processo com você. E eu quero te dar a primeira chave psicológica. Porém, antes eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar completamente o que você pensa sobre si mesma. O que você acha que aconteceria se pela primeira vez você realmente escutasse o que o seu corpo realmente quer te dizer? Aonde você entendesse que o seu corpo não é seu inimigo, ele é seu parceiro. Até mesmo quando ele causa sintomas ou até doenças que você não entende. Na verdade, a ansiedade é uma doença mental. O Brasil é o primeiro país do mundo em ansiedade. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, comprova que nós vivemos num país extremamente ansioso. Porque se prega que nós devemos ter alta performance, estar continuamente à frente, e não que uma mentalidade de sucesso não vá ser continuamente a busca da sua alta performance. Mas realmente não existe uma verdadeira alta performance sem que você aprenda a estar no seu aqui e agora, a construir calma, a aprender a trazer a sua mente para o presente, a tirar a sua mente, o seu padrão de funcionamento lá do futuro, lá onde os cenários normalmente são luta ou fuga. Isso é uma construção que nós precisamos aprender a fazer. Isso sim é a verdadeira alta performance. Porque a verdadeira alta performance, a verdadeira mentalidade de sucesso é a sua capacidade de permanecer no que nós chamamos cientificamente de um estado de flow, de florescimento, de florescer, de fluxo. Todos os atletas de alta performance, eles realmente conseguem entregar um nível extremo de excelência porque eles aprendem a viver nesse estado de presença, nesse estado de fluir, nesse estado de florescer, nesse estado neurológico que a gente chama de padrão alfa, de um estado de aqui e agora.
Então, os atletas de alta performance, eles têm um corpo forte, então eles treinam continuamente para poder ter aí um cardiovascular bem desenvolvido, então é força física, um coração forte. Eles têm um cuidado com a sua alimentação, porque a alimentação é o combustível que você coloca no seu carro. Eu imagino que você não gostaria de colocar combustível batizado no seu carro, principalmente se você tem um carro que você teve esforço para comprar, teve esforço para adquirir. Eu imagino que você queira colocar um combustível de qualidade, isso porque você sabe que um combustível ruim vai estragar o seu carro. Então a mesma coisa serve para a alimentação que a gente consome. Um sono de qualidade, um ambiente, um meio, né, um local, pessoas que você convive saudáveis para que você possa estar num ambiente que não vai envenenar você, mas acima de tudo, uma respiração consciente, aonde você consiga estar no seu presente, no aqui e agora. Isso é ser um atleta de alta performance. Mas por que você precisaria ser uma atleta de alta performance para poder viver com qualidade de vida, para poder viver nesse estado de alta performance, para poder viver nesse estado de florescimento? O estado de flow você vai reconhecer. Sabe quando você faz uma coisa que você gosta muito, que você tem muito prazer em fazer e você não vê a hora passar? Que 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, nossa, voa! Sabe aquela coisa que você faz 5 minutos, parece que você está fazendo faz 1 hora? É porque é uma coisa que você não sabe fazer direito, que você não sente identificação com aquilo, o seu cérebro não está num estado de florescimento e automaticamente aquilo é extremamente desafiador, desconfortável. Então você está em qualquer outro lugar, menos fazendo aquilo ali, naquele momento. Muito menos estar no aqui, agora, naquele momento. Então, em linhas gerais, esse estado de florescimento, esse estado de alta performance, esse estado que os atletas de alta performance precisam estar continuamente buscando para eles poderem entregar o seu melhor, né? Os atiradores de elite, eles estão naquele momento presentes, né? Um grande jogador de futebol, ele está naquele momento presente ali, ele não está no passado, ele não está no futuro, ele está no agora. Isso é treino. Isso é um extremo oposto de um estado de ansiedade, aonde o coração está acelerado, aonde o cérebro não está operando em estado alfa, ele está operando muito provavelmente em estados high beta, que a gente chama os estados de luta ou fuga, e automaticamente os cenários são cenários apavorantes. E a gente vive um país, uma sociedade que pensa que a alta performance é produzir muito, é estar sempre acelerado, é estar sempre à frente, é estar sempre lotado, é estar sempre com a agenda acumulada. Respirem todos, respire profundamente agora. Voltamos para cá. Vamos compreender as 6 chaves para que você possa viver sem ansiedade, para que você possa buscar um estado de presença, para que você possa ter o merecimento, aquilo que realmente você deveria acreditar que é o seu merecimento. Viver em estado de paz, em estado de sucesso interno, em estado de satisfação, em estado de contentamento, de nossa, que legal estar aqui agora. Às vezes, por mais simples que seja, porém isso é treinado. Isso é construído aos poucos. E quando você entende essa construção, começa a entender exatamente onde precisa agir. E é por isso que hoje eu vou te revelar as 6 chaves psicológicas que transformam a relação que você tem com a sua própria mente. Mas antes de entregar essa chave, eu quero te perguntar algo muito importante. Você já se deu conta que a ansiedade sempre te pega justamente nos momentos em que você mais precisa de clareza e calma? Isso acontece porque quando a sua mente está cansada, estressada, ela começa a operar no modo de sobrevivência, esse modo de luta ou fuga, que não pensa com lógica, que não analisa com calma, ele reage. E quando você vive reagindo, cada pequena situação vira um desafio enorme, cada olhar vira um julgamento, cada palavra vira uma guerra. E isso te coloca num estado de vigilância constante, como se você estivesse sempre prestes a enfrentar algo que você nem sabe o que é. Então, a grande primeira chave é você entender qual é o seu gatilho de sobrevivência. O que significa o gatilho de sobrevivência? Porque nenhuma ansiedade acontece sem gatilho.
Eu sei que muitas vezes você pensa que o que você sente vem do nada. O gatilho, ele é algo sutil demais para que você não entenda que é isso que gera esse seu sentimento de aperto no peito. Um pensamento que passa rápido, a lembrança de algo que doeu. O gatilho é algo que é um gatilho. E por que identificar isso, identificar essa origem, vai sempre colocar você novamente nesse lugar, e mesmo que você tente controlar a respiração, tente distrair a sua mente, tente se ocupar de outra forma, nada disso resolve de verdade, porque é como estancar uma ferida sem olhar de onde o sangue está vindo. Quando você identifica esse gatilho, você recupera o controle, você vê o ponto onde pode agir, onde pode ajustar, onde pode se proteger emocionalmente de forma madura e consciente, e dessa forma você construir a calma que você precisa para poder realmente viver da forma que você veio viver. Então fica aqui comigo, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, porque eu tenho trazido toda semana conteúdos para transformar uma mentalidade de sucesso. E uma mentalidade de sucesso é o que faz com que você seja capaz de construir a vida dos seus sonhos, caminhar naquela estrada que te leva aos teus objetivos. Então, fica comigo e vamos desvendar como nós podemos caminhar nessas 6 chaves psicológicas para podermos juntas construir uma mentalidade de sucesso que a base dela é viver presente, não na ansiedade, não no futuro, não na luta ou fuga. Porque se você vive desse jeito, nesse estado, é colisão na certa. E isso não é sucesso, isso não é qualidade de vida. Então, vamos juntas. Compreender o seu gatilho é dar o primeiro passo para você desconstruir o que antes parecia impossível de controlar. Agora eu quero que você pense comigo uma coisa. A sua ansiedade não se alimenta apenas de gatilhos, mas também da forma como você interpreta esses gatilhos. Então, a segunda chave é quebrar o ciclo do pensamento catastrófico. Isso significa que você acha que prever o pior vai te proteger, mas isso não te protege, só te esgota, porque você sofre antes, durante e depois. E esse triplo sofrimento faz você acreditar que não tem saída. Por que a sua mente imagina primeiro o pior cenário, mesmo que nada tenha acontecido? Porque o cérebro ansioso, ele confunde antecipação com segurança. Ele tenta te preparar para todo tipo de ameaça imaginária. Mas ao fazer isso, ele te coloca num cansaço contínuo, numa luta contínua. Mas o segredo é conseguir paralisar isso antes do gatilho ter sido acionado. Então, por exemplo, se vir um pensamento como, e se der errado? Você vai dizer, e se der certo? Em vez de você, ai meu Deus, é mesmo, e se der errado? E aí você entra no seu quadro de medo, de ansiedade. Agora, se vem esse pensamento, e se der errado? Oh, meu pensamento gatilho. E você responde, e se der certo? E é aqui que eu quero te fazer pensar em algo que talvez você nunca tenha percebido. Você já notou que a sua respiração muda antes mesmo de você se dar conta de que está ansioso? O corpo percebe antes da mente, ele reage antes que você entenda. Quando o corpo entra num estado de alerta, a mente acompanha. Por isso, para acalmar a mente, você primeiro precisa desarmar o corpo. Terceira chave, reprogramar a respiração para desativar o estado de alerta. Uma respiração curta diz ao cérebro que existe perigo. Uma respiração prolongada envia um comando oposto ao cérebro que diz: podemos desacelerar, não estamos em perigo. E o cérebro sempre acredita no corpo. Essa é a chave fisiológica que desativa esse estado de luta ou fuga. Quando você alonga a respiração, o corpo sai do estado de guerra e a mente começa a baixar sua rotação de velocidade e de crise. Só que isso precisa ser construído, precisa virar hábito. Então você precisa tomar consciência da sua respiração e aprender a respirar lentamente, calmamente, diariamente, porque quando as situações de risco acontecem, você já está preparado para isso, você já está pronta para isso. O seu cérebro e o seu corpo e o seu
conjunto neurofisiológico já estão treinados para isso. Eu sempre digo, não adianta você querer ter uma barriga de tanquinho em janeiro. Você precisa construir isso ao longo do ano, para que em janeiro você possa colocar um biquíni e dizer, nossa, estou mais satisfeita com o meu corpo. Posso não ter barriga de tanquinho, mas eu estou mais satisfeita. Agora, você não vai conseguir isso em janeiro, na hora que você botou o biquíni, nossa, eu quero estar magra, ou eu quero estar em forma, ou eu quero ter uma barriga de tanquinho, ou eu quero estar mais firme. Você vai ter que construir isso ao longo do ano, com perseverança, com consistência, com continuidade. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, com o nosso corpo. Nós precisamos construir essa respiração calma em momentos onde nós não precisamos dela. Porque quando nós precisarmos dela, em situações que são desconfortáveis, ou no nosso trabalho, ou na nossa família, ou em qualquer situação que nos tire do eixo, e como eu falei no início do vídeo, isso é a realidade da vida adulta, nós vamos estar constantemente tendo que lidar com pressão na vida, porque os adultos sabem que a vida é feita de desafios, nós vamos estar continuamente tendo que enfrentar desafios. Agora, se nós esperarmos para nesses momentos de desafio, aprendermos a lidar com essa chave, que é a chave de aprendermos a ter uma respiração mais consciente, simplesmente isso não vai acontecer. A gente vai ativar novamente o sistema reptiliano de luta ou fuga e automaticamente o nosso sistema emocional vai disparar alarmes de que nós precisamos sair correndo dali ou reagir de uma forma que vai nos colocar num quadro novamente de baixo nível de inteligência, um quadro de ansiedade. A saber, quando nós estamos nesse tipo de quadro, nós estamos funcionando com apenas 8% de inteligência. Nós estamos 92 reptilianos, instintivos, muitas vezes agindo de forma ignorante, utilizando recursos aí lá da nossa infância. Então nós agimos de uma forma realmente não inteligente emocional, não inteligente cognitivo, não inteligência humana, porque nós estamos funcionando num estado de sobrevivência. Eu vou deixar marcado aqui um dos vídeos do canal que eu falei bastante sobre isso, porque quando você aprende a respirar calmamente todos os dias, o seu corpo entende que ele não precisa entrar em pânico como uma reação contínua automática. Você já imaginou como seria viver sem essa sensação permanente, sem que está sempre devendo algo para alguém, sempre atrasado emocionalmente, sempre carregando uma culpa que não sabe explicar de onde vem? Isso começa a mudar quando você aplica essas 3 chaves, quando você atende o que te dispara, quando você interrompe o pensamento que te distrai, quando você ensina o seu corpo a sair desse estado de guerra. Então, as próximas 3 chaves são as que consolidam essa paz profunda, essa paz profunda. Mas agora que você já compreende essas 3 primeiras chaves, eu quero te conduzir para um nível ainda mais profundo desse entendimento. Porque a ansiedade não é apenas um conjunto de sintomas, ela é o resultado de um estilo de vida emocional que você construiu sem notar. E é exatamente por isso que essas 3 chaves finais, elas são tão poderosas. Elas não apenas aliviam o que você sente, mas elas mudam a forma como você vive. Só que antes de te ensinar cada uma delas, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já percebeu como nos dias mais tensos o seu corpo reage antes mesmo de você entender o que está sentindo? Isso acontece porque você foi treinada emocionalmente para suportar, não para escutar o seu corpo, para continuar, não para pausar, para dar conta, não para se acolher. A ansiedade é a conta emocional que chega quando você tenta viver ignorando aquilo que o seu corpo pede há muito tempo. E por isso que a 4ª chave ela é fundamental, porque sem ela você continua carregando pesos que não foram feitos para serem carregados sozinho. Então, a 4ª chave é estabelecer limites claros. Limites não são muros, não são rejeição, não são frieza. Limites são acordos internos que preservam a sua saúde mental. Quando você diz isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero, você não está sendo dura, você está sendo adulta. Porque quando você não estabelece limites, você vira um refém emocional das expectativas dos outros. Você diz sim quando quer dizer não, você suporta quando está exausta, você se cala quando algo te machuca. E tudo isso gera um acúmulo silencioso que mais cedo ou mais tarde explode em ansiedade. Por que você acha tão difícil colocar limites? Mesmo sabendo que isso te faz mal?
Porque você acha que você tem que agradar as pessoas o tempo inteiro e que isso evita conflitos, mas isso tem um preço altíssimo. Você passa a viver em guerra consigo mesma e o corpo sente. Você tem que ser a sua melhor amiga, porque quando você começa a colocar limites, algo extraordinário acontece. O seu sistema nervoso entende que você finalmente está se priorizando. E essa sensação interna de proteção e priorização emocional reduz a ansiedade. Então eu preciso que você fique aqui comigo para a gente ir para a quinta chave, onde isso vai ser aprofundado de forma ainda mais transformadora. E qual é a quinta chave? Reorganizar essa rotina interna. Não é sobre planner, eu já falei aqui nesse canal como organizar a vida, mas não é nem sobre isso. É que a pessoa ansiosa, ela vive sem pausas, ela acorda correndo, ela trabalha correndo, ela come correndo, ela responde correndo, ela vive no celular, ela dorme cansada, não existe espaço para a mente se reorientar, se organizar, se acalmar. O cérebro precisa de calmas para metabolizar emoções, processar as experiências e reorganizar os pensamentos. Sem pausas tudo se acumula e quando acumula, transborda. A ansiedade é esse transbordamento, porque a ausência de pausas engana o cérebro, fazendo acreditar que você está vivendo em um ambiente de ameaça contínua ou de performance elevada. Mas quando você coloca pequenos rituais, momentos de silêncio, pausas de calma, momentos de alongamento, desligar o telefone num momento importante, você envia ao cérebro uma mensagem de que ele pode relaxar. Você não precisa meditar que nem o yogi por horas, você não precisa fazer nada complexo, mas você precisa de pequenos espaços de calma repetidos diariamente, para que você reorganize esse espaço de alerta emocional, de cuidado emocional. Agora eu quero que você observe algo que talvez você nunca tenha percebido, mesmo convivendo com ansiedade há anos. Você já notou como a ansiedade te desconecta totalmente do presente, te empurrando para um futuro que você não consegue controlar? Esse é o maior roubo emocional da ansiedade. Ela te tira da vida que está acontecendo agora. Por isso que a sexta chave é a mais profunda de todas, porque ela devolve a sua presença. A sexta chave é aprender a cultivar consciência emocional, que é a capacidade de perceber o que você sente no exato momento em que sente. Não é controlar, não é evitar, não é resistir, é perceber, é nomear, é reconhecer. A ansiedade cresce na ausência da autoconsciência, porque quando você não percebe o que está sentindo, você vira refém das próprias sensações. E quando você percebe, você escolhe. Quando você escolhe, você recupera seu poder. Consciência emocional é um treino. No início parece difícil. Você começa a notar que seu peito aperta, que a sua respiração encurta, que seus pensamentos aceleram. E só isso já é o início da cura. Porque ninguém transforma aquilo que não vê. Consciência emocional é um interruptor que acende a luz numa sala escura da sua mente. E quando a luz acende, você enxerga onde está pisando. A pergunta é, por que a consciência tem tanto poder para desmontar a ansiedade? Porque ela interrompe o piloto automático, porque é o piloto automático que cria crises. Porque quando você percebe o que sente no momento em que sente, você impede a escalada da ansiedade. É como se você dissesse, eu estou aqui, eu estou no comando, eu sei o que está acontecendo e eu posso lidar com isso. Isso devolve ao seu corpo uma sensação de que pode confiar e contar com você. E segurança é o oposto fisiológico da ansiedade. Porque quando você se sente segura dentro de você, você está segura para se sustentar. E segurança é o oposto da ansiedade. Porque quando você se sente seguro dentro de você, a ansiedade ela não tem onde se sustentar. E eu quero que você imagine algo comigo agora de forma muito sincera. Imagina como viver um único dia inteiro presente. Acordar, sentir seu corpo, seu ritmo, sua respiração. Resolver as coisas sem se atropelar. Olhar para as pessoas sem antecipar julgamentos. Comer sem correria. Deitar sem culpa. Respirar com profundidade. Essa presença que talvez pareça distante para você hoje é exatamente o que começa a surgir quando você pratica essas 6 chaves de forma constante. Você acredita que merece essa paz, mesmo depois de tantos anos lutando contra a sua própria mente?
Eu quero que você saiba que sim, que merece, que é possível, que o seu sistema nervoso pode ser reeducado, que sua mente pode ser reorganizada, que a sua paz não foi perdida. Ela só está perdida abaixo de camadas de exaustão. Porque agora que você conhece essas 6 chaves, tudo começa a ficar mais claro. Restabelecer limites, reorganizar a rotina interna. Isso não são práticas isoladas, são fundações, são reconstruções internas que devolvem a você aquilo que a ansiedade roubou. E ainda eu quero caminhar mais um pouco com você nesse vídeo, porque você acabou de conhecer as 6 chaves. Mesmo entendendo tudo racionalmente, você não sabe como que você pode viver isso na prática, consolidar isso nos seus momentos de maior fragilidade. E isso é absolutamente natural. É assim mesmo que a mente responde quando ela começa um processo de mudança profunda. Porque entender não é o mesmo que integrar. O cérebro precisa de repetição, de consistência, de pequenos acordos diários para transformar esses acordos em hábito. E a ansiedade se apoia exatamente nesse lugar, entre o que você sabe e o que você efetivamente faz. É por isso que muitas pessoas dizem, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Mas não conseguir não é falha, é apenas falta de treino emocional, falta de paciência consigo mesma, falta de um caminho mais gentil. Quando você se trata com dureza, quando exige um resultado imediato, quando quer transformar anos de ansiedade em um resultado exato, você vai exatamente para onde você não quer. Pressa, cobrança, perfeccionismo, ansiedade. A recuperação emocional ela não acontece nesse ritmo, ela é silenciosa, gradual, quase imperceptível de fora, mas absolutamente transformadora por dentro. Será que você já se deu conta de como a cobrança interna ela contribui mais para a ansiedade do que qualquer problema externo? A autocrítica, a autocobrança é uma das maiores fontes de sofrimento emocional. É um peso invisível que acompanha você desde a hora que acorda até a hora que você tenta dormir. É o não fiz o suficiente, não fui bom o bastante, não fiz aquilo, não deveria ter falado, não deveria ter feito, não deveria ter sido. Isso alimenta a ansiedade porque faz você acreditar, porque está sempre em dívida com a vida, sempre aquém, nunca é boa o suficiente, todo mundo é melhor. Quando você começa a perceber essa voz e começa a descobrir que na verdade isso é uma raiva oculta de você, é uma raiva que gera autossabotagem e que coloca você em situações que são extremamente ruins para você. E essas situações colocam você numa crítica muito cruel em relação a você. E isso faz com que você se torne uma pessoa absolutamente ansiosa, vivendo em luta ou fuga, porque é como se você estivesse lidando com um inimigo interno, alguém que coloca você em relacionamentos tóxicos e abusivos, em tomadas de decisões que levam você a situações que drenam a sua energia e colocam você em consequências ainda mais desgastantes, que geram ainda mais ansiedade. Será que se você fizer uma vista em perspectiva, perspectiva é aquela imagem que a gente olha de cima, né? Um projeto que a gente vê uma casa de cima, o banheiro, o quarto, a sala, enfim. Se você fizer uma vista em perspectiva e olhar de cima o que está acontecendo na sua vida, como se você olhasse de cima, o que acontece da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, o que acontece no seu relacionamento, o que acontece no seu trabalho, o que acontece na sua vida social, o que acontece na sua vida familiar, ou então o que acontece no seu dia a dia, que você olha de cima, você consegue talvez perceber assim, meu Deus, olha o que eu estou fazendo comigo, olha os caminhos que eu estou me colocando. Olha o tipo de situação que eu estou gerando para a minha própria vida. E aí é inevitável você sentir um grau altíssimo de ansiedade, porque você está continuamente se colocando em situações de guerra. É como se fosse uma vingança interna, uma raiva interna, um autoataque interno. A ansiedade, ela advém de uma cobrança que, na verdade, ela é da sua mente treinada para criticar você. Mas isso não é sobre a sua essência. Isso não é sobre a verdade que é a sua essência, que é o puro amor, que é a pura alegria, que é a pura saúde, que é
a pura energia e vontade de viver no aqui e agora, como eram as crianças. Foi engraçado, ainda ontem eu atendi uma pessoa que me disse assim: ah, mas a ansiedade, todo mundo é ansioso, não tem cura. Eu assim, ansiedade não tem cura, né? Ele veio fazer uma instalação da impressora. Se a ansiedade não tem cura, como assim não tem cura a ansiedade? Só não tem cura. Eu sou ansioso desde pequeno, meu pai era ansioso. Eu assim, mas você nasceu ansioso? Aí ele ficou pensando. Não, pois é. Nós temos sim um temperamento, nós podemos nascer ali com uma dominância alta, com bastante fogo no nosso mapa, né? no nosso disque motivadores e axiologia, na nossa dominância, nós temos bastante ar, nós temos bastante influência, mas isso é uma questão de temperamento, tem bebezinhos que são mais agitados, tem bebezinhos que são menos agitados, mas isso é temperamento, não é ansiedade. Então nós não nascemos ansiosos, nós nos tornamos ansiosos exatamente por isso, porque conforme nós vamos nos desenvolvendo e vão acontecendo essas repetições sistêmicas familiares e nós vamos construindo determinados padrões neurais funcionais, vamos nos tornando pessoas ansiosas, críticas, exigentes, criando situações, problemas para si próprio, vivendo com essa mente acelerada ali na frente. Mas isso pode e deve ser mudado. Todo hábito pode ser desmontado. Então, antes de seguir, eu quero te fazer refletir sobre algo ainda mais profundo. Você já percebeu como a ansiedade te faz acreditar que tudo depende exclusivamente de você? Isso faz com que você carregue responsabilidades que não são suas, dores que não te pertencem, medos que você absorveu de outras pessoas, expectativas que nunca foram suas. Situações que aconteceram ao longo da sua vida, lá numa situação quando você era jovem, um namorado falou. Lá no seu trabalho, um chefe te magoou. Lá numa outra situação, uma tia, um tio, uma mãe, um pai, um filho. Situações que vão ficando mal resolvidas e aquilo é como se fossem mágoas que fossem ficando armazenadas em partes da sua psique. E essas partes é como se fossem ficando lá atrás. E aí é como se você fosse vindo para o seu dia a dia, ou para o seu hoje, despedaçada, com uma alegria que ficou lá atrás, um contentamento que ficou lá atrás, uma energia que ficou lá atrás, uma capacidade de realização de sonhos que ficou lá atrás. E o que ocupa esses lugares dentro de você de luz que ficaram lá atrás com essas pessoas? Hoje é o amanhã, é o futuro, é a ansiedade. É como se você não estivesse mais aqui. Você está com partes suas despedaçadas, deixadas com pessoas lá atrás, que você precisa pegar de volta. Como, Jaque? Perdoando essas pessoas, deixando elas ir, devolvendo essa chave da prisão que você traz porque me fez isso, porque me fez aquilo, porque me tirou isso, porque me tirou aquilo. Mas enquanto você carrega isso, essa vingança, você automaticamente deixa essas partes suas lá com essas pessoas, com essas situações. E aí, em vez de você estar aqui, agora, inteira, contente, feliz, você está despedaçada. Partes suas foram ficando pelo caminho. Pegue cada uma dessas partes de volta. Diga, isso é meu, fica com você o que é seu, perdoa você, fica com Deus. Eu quero eu inteiro, eu quero meu coração de volta. Eu quero minha mente de volta. Eu quero meus circuitos neurais de volta. Eu quero viver em paz novamente. Eu quero estar aqui, eu não quero mais estar ali, em luta ou fuga, me defendendo de tudo o tempo inteiro. Isso é saúde mental, isso é paz de espírito, isso é satisfação presente no aqui e agora. E não, ai meu Deus, uma crítica constante, uma vingança constante, um medo constante, uma raiva constante, para esconder lá no fundo uma tristeza profunda de coisas que se perderam, de expectativas que não foram realizadas, de histórias que não foram vividas. Porque muitas vezes nós também temos uma criança interna que quer que tudo seja idílico, ideal, perfeito, e não é, e aí a gente guarda a mágoa dessas pessoas que não foram legais. Agora, o fato é que isso te impede de estar feliz no seu aqui e agora, vivendo seu presente com força total. Aí vive numa punição, numa crítica, numa queixa constante, vive de excesso, de ansiedade de futuro, não aplica os 6 segredos, as 6 chaves, e aí a vida vai passando. O presente vai deixando de ser um presente e vai vivendo num eterno daqui a pouco que nunca chega, de coisas que nunca são alcançadas, de ideais que nunca são vivenciados, e a vida passa. O tempo passa, as doenças vêm, os filhos crescem, os amores se vão, os natais vêm e vão. Estamos aí quase às vésperas do Natal de 2026, novamente. Veja isso.
Então, ou seja, você não precisa controlar tudo para evitar que algumas coisas não aconteçam. Porque quando você percebe que não tem como controlar tudo, que você tem que soltar essas situações, essas pessoas e principalmente o controle, você ganha leveza e você vai entendendo que o cérebro pode confiar no fluxo da vida, que você pode soltar, que você pode simplesmente reagir às situações conforme elas vão surgindo na sua vida. Agora eu quero que você pense como que seria a sua rotina emocional se você substituísse essa necessidade de controle por confiança, por confiar, por soltar e confiar. O que você acha que mudaria na sua vida se você pudesse confiar um pouco mais, em vez de tentar prever negativamente tudo? A confiança interna, essa entrega e essa confiança interna reduz esse alerta do sistema nervoso central, porque o cérebro entende que você é capaz de atravessar desafios e não precisa ficar te alertando o tempo inteiro, porque a ansiedade nasce do medo de não conseguir lidar com o futuro. A confiança nasce da memória emocional de que você já lidou com muita coisa que você deixou, que você transcendeu, que você superou, que você tá bem, que você tá inteira. Você não tá despedaçada. Então, um histórico de superação, de resiliência. Só que se porventura ele se sente despedaçado com parte de suas feridas, você vive como uma pessoa em pós-guerra, com traumas. É preciso aprender a deixá-los lá. É preciso transcender isso para poder abandonar a ansiedade, porque a ansiedade é um medo constante de que essas coisas, situações, isso volte a acontecer com você novamente. Repete. Agora, se você fica pensando negativo, situações sempre vendo elas como negativas, isso se transforma em narrativas, em hábitos mentais e se transforma na sua realidade. Agora, quando você percebe que esses pensamentos não necessariamente precisam ser a sua realidade, você vai construindo novos caminhos neurais. E novos caminhos neurais, eles precisam ser alimentados. Mas para eles serem alimentados, você precisa abandonar os caminhos antigos. E isso acontece com práticas e escolhas pequenas, diárias. Escolhas com presenças. E esse é o ponto que muitas pessoas desistem, porque esperam um milagre instantâneo, que apague tudo de uma vez. Não funciona assim, porque funciona como um treino, é como uma academia. É como se você começasse alguns minutos por dia caminhando, não porque caminha horas, caminha ali 20 minutos um dia, 20 minutos no outro dia, o mesmo vale para a mente, não adianta, não vai acontecer de repente, você não vai acordar maromba, né? Você vai ter que começar isso com uma dieta, com uma atividade física. Agora eu quero te perguntar uma coisa, será que você está disposto a tratar sua mente com gentileza emocional? Se tratar com gentileza, falar consigo mesma de forma mais acolhedora, identificar os seus limites, se tratar como alguém que importa e com respeito, o cérebro ele responde melhor, ele te acalma mais rápido, ele te permite descansar. A paz não é a ausência de problemas. Imagina se você fica gritando o tempo inteiro com uma criança. Se você fala toda a vida ralhando, como fala minha avó, ralhando com a criança, essa criança vai viver assustada. Porque qualquer coisa que ela faz, ela tá assustada, ela tá com medo. É a mesma coisa que acontece com você. Se você não consegue falar com gentileza com você, você vive com medo, você vive assustada, você vive em alerta, você vive num estado de luta ou fuga, de que vai acontecer alguma coisa ruim agora. Então não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o quanto você não tem até hoje atingido alguns dos seus sonhos ou objetivos, é daqui pra frente. Agora, se você não abrir espaço como num guarda-roupa, como num armário, como numa casa, daquelas coisas que não te servem mais, aquelas roupas que você não quer mais, limpar os potes que você não usa mais, as caixas que não são mais necessárias, você tá com tudo entulhado ali dentro. Você não consegue se sentir bem dentro daquela casa. A mesma coisa acontece com a mente, a mesma coisa acontece com o cérebro. É preciso abandonar essas coisas que não servem mais para poder seguir um caminho melhor. Por isso que o Mestre Jesus fala tanto do perdão. Houve remissão da doença, né? Quando um câncer, quando há uma cura, houve uma remissão da doença, voltou-se a um estado de saúde, um estado anterior, um estado de bem-estar. Então a cura de um câncer, por exemplo, é porque houve a remissão da doença, aquele corpo voltou a um estado anterior de saúde. É preciso acontecer a mesma coisa com a mente. Houve a remissão, voltamos ao estado anterior daquele problema, daquele trauma, mas eu preciso desejar do fundo do meu coração realmente abrir mão,
realmente soltar, realmente abandonar. Para eu ter uma mentalidade de sucesso, que tem fluxo, que evolui, que eu vou para frente, que eu atinjo os meus objetivos, se eu viver com a minha mente ansiosa, se eu viver no estado de luta ou fuga, se eu carregar esses pesos no meu lombo, nas minhas costas, eu não vou conseguir ter fluência, fluidez, velocidade e construir uma mentalidade presente, calma, de sucesso. Para isso, eu preciso aprender a falar com gentileza, com amorosidade, com respeito comigo mesma, para então eu aprender que eu posso confiar, eu não preciso ficar o tempo inteiro em estado de luta ou fuga para realmente conseguir realizar aquelas coisas que eu gostaria de realizar. Porque, novamente, a paz não é a ausência de problemas. A paz é a capacidade de atravessar problemas sem perder a si mesma. E antes de encerrar essa parte, eu quero te deixar com uma última reflexão para prepararmos a continuação desse vídeo e o fechamento. Se você pudesse escolher apenas uma coisa para fazer por você hoje, qual seria? Parece simples essa pergunta, mas ela não é. Ela exige honestidade emocional. E é exatamente a honestidade que te liberta da ansiedade e do medo. Você precisa ser verdadeiro com você. E quando você é honesto, você diz para você, olha, eu posso confiar em você. E o corpo responde a isso com calma. Fica comigo porque nós estamos apenas começando a reorganizar como a sua mente funciona. Porque quando você chega até aqui, algo muito importante começou a acontecer dentro de você. A sua mente está finalmente abrindo espaço para entender que a ansiedade não é um destino, é um estado. E estados mudam, estados se transformam, estados podem ser reeducados. O simples fato de você estar aqui comigo, ouvindo até agora, já mostra que existe em você uma parte madura, forte e consciente que está cansada de sobreviver e quer de verdade começar a viver. Por que você acha que essa parte de você demorou tanto para aparecer? Porque a ansiedade ocupa espaço demais. Ela fala alto, ela pressiona, ela acelera, ela exige, ela faz barulho dentro da sua cabeça. E quando há barulho demais, as partes mais sábias de você não conseguem se manifestar. Elas ficam soterradas por camadas de exaustão emocional, de crenças herdadas, de responsabilidades que você assumiu, que nem são suas e sem perceber. Mas agora, com a compreensão das chaves anteriores, essa parte se levanta e ela começa a respirar, ela começa a enxergar, e é com ela que eu quero falar agora. Você já percebeu que quando começa a se observar, a ansiedade perde um pouco da força? Não porque ela desaparece, mas porque você deixa de ser dominada por ela. Você passa a ser uma observadora ativa da sua própria mente, alguém que testemunha o que sente, em vez de ser engolida por isso. É exatamente nesse ponto que a transformação profunda acontece. O que você acha que aconteceria se, em vez de lutar contra a ansiedade, você começasse a conversar com ela? Às vezes parece estranho, mas conversar internamente é o que cria consciência. Quando você diz, ok, estou ansiosa, ok, meu peito está apertado, ok, minha mente acelerou. Você não está se entregando à ansiedade, você está tirando dela o poder de controlar você. A ansiedade machuca mais quando você tenta resistir. Quando você reconhece, você baixa a guarda interna. Não adianta lutar contra. A tensão diminui quando você não luta contra. E o corpo para de lutar, aí a mente começa a desacelerar. A maioria das pessoas tenta vencer a ansiedade como se fosse um inimigo. Não é uma inimiga, ela é um alarme. Um alarme não foi feito para ser destruído, para ser compreendidos. E quando compreendidos, eles deixam de tocar sem necessidade. Será que você já se deu conta de como é cruel exigir de si mesmo que fique bem o tempo inteiro? Essa exigência emocional é uma das maiores causas de recaída na ansiedade. Você não precisa estar bem sempre. Você não precisa estar forte sempre. Você não precisa estar calma sempre. O ser humano é oscilar, é sentir. Quanto mais você tenta ser uma versão perfeita de si mesma, mais a sua mente colapsa sobre o peso dessa perfeição. Porque a verdadeira paz vem quando você aceita que não é perfeita, vai ter dias bons, ruins, medianos, chuva, sol, temporal, tá tudo bem.
A vida emocional é assim para qualquer ser humano sobre a Terra. Eu quero que você entenda uma coisa com muita clareza. Você não é a sua ansiedade. Você é alguém que sente a ansiedade, que vibra em ansiedade. Porque quando você se identifica com a sua ansiedade, você acha que você é isso. Agora, quando você percebe que ela é apenas uma experiência, você recupera a sua verdadeira identidade. O que você acha que mudaria se a partir de hoje você começasse a se tratar como alguém que merece cuidado? Muita coisa mudaria. O corpo relaxa quando se sente cuidado. A mente desacelera quando não precisa se defender o tempo inteiro. Os seus relacionamentos se tornam mais leves porque você começa a colocar limites de um jeito natural, não agressivo. Sua rotina se reorganiza porque você passa a incluir pausas sem culpa. Você dorme melhor porque não leva o mundo inteiro nos ombros para a cama. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade emocional, é a base da saúde mental. Agora eu quero que você imagine uma cena comigo. Imagine você acordando amanhã com alguns segundos de consciência antes de se levantar, apenas alguns segundos. E nesses segundos você sente o seu corpo, sua respiração, seu ritmo, nada de pensamentos acelerados, nada de cobrança, nada de pressa, só você presente. Essa sensação existe dentro de você. Ela não é algo que você precisa buscar fora. Ela está aí adormecida, esperando que você abra espaço. Por que você acha que quando respira fundo conscientemente, algo de você muda imediatamente? Porque a respiração é o comando mais poderoso do seu sistema nervoso. Ela informa o cérebro se você está em perigo ou pode descansar. Quando você respira devagar, você diz ao corpo que está seguro. E segurança é o alicerce de toda a paz emocional. A ansiedade nasce da insegurança interna. A paz nasce da segurança interna. E a respiração é a ponte entre essas duas realidades. Eu quero que você perceba uma coisa essencial. Você sempre teve essa ponte, sempre. Mesmo nos seus piores dias. Mesmo quando achou que não tivesse saída. Mesmo acreditou que estivesse sozinha. Seu corpo nunca se voltou contra você. Ele sempre tentou te proteger. De forma atrapalhada às vezes, exagerada outras, mas tentou. Quando você aprende a dialogar com o seu corpo, em vez de brigar com ele, a ansiedade deixa de ser uma tempestade, um alerta e se torna uma nuvem que passa. Será que você consegue enxergar agora que a paz que procura não é um destino distante, mas uma construção diária? A paz não chega de uma vez, ela chega em pequenas doses. Um limite colocado, um pensamento interrompido, uma respiração consciente, um momento de presença, um gesto de gentileza com você mesma, um reconhecimento interno. Essas pequenas escolhas se acumulam. Elas criam novas conexões neuronais. Elas reeducam o seu sistema nervoso central. Elas transformam a sua mente e o seu cérebro e os seus padrões. A ansiedade é alta no começo e ela vai se tornando menor ao passo que você vai se tornando consciente do que você faz. Mas antes de encerrar, eu quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha parado para refletir. O que dentro de você finalmente entendeu que é hora de viver com mais leveza? Essa resposta é só sua. Ela vem de um lugar muito íntimo. Talvez venha da exaustão, de um desejo de mudança, de uma dor que você não aguenta mais carregar. Ou talvez venha da simples vontade de experimentar uma vida melhor. Seja qual for a resposta, ela é válida, verdadeira, ela é a semente do seu novo capítulo de vida. O que você faz daqui pra frente é o que transforma tudo. E eu quero que você saiba que a paz que você busca existe, é real e está muito mais perto do que você imagina. Você não está perdida. Você está em construção. E toda construção leva tempo, paciência e gentileza. E por mais surpreendente que pareça, essa construção já começou. Porque se você chegou até aqui, isso apenas me mostra que você está nesse caminho de reconstruir a si própria, a si próprio, e você não quer mais viver uma vida de luta, uma vida de guerra interna, uma vida de ansiedade, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. Porque uma coisa eu garanto para você, esse padrão não vai levar você para uma vida de sucesso. E eu não tô falando que sucesso é o sucesso do Instagram, onde você tem carros, aviões e seja lá o que for. Não.
Sucesso é você poder viver aquela vida que realmente faz o seu coração pulsar. Talvez seja uma paz de espírito, talvez seja um trabalho que você ame, talvez seja um relacionamento mais saudável, talvez seja o corpo que você sonha em conquistar. Talvez sucesso para você nem seja nada disso, ou seja, comprar uma casa, ou talvez... Qual é o sucesso que você deseja para você? O que importa é que se você deseja sucesso, você precisa construir uma mentalidade que te leve a esse sucesso. E ao exemplo de uma estrada onde você tem um determinado destino e esse destino é viver com mais qualidade de vida, seja na área que for importante para você, você vai ter que percorrer um caminho para chegar lá. E esse caminho, do ponto de vista psicológico, neurológico, eles são circuitos neurais, eles são padrões neurais, padrões emocionais. Então, esses padrões, essas estradas neurais, ela tem que ser estradas mais saudáveis. E você não vai chegar em destinos diferentes, mais felizes, mais satisfatórios, mais de sucesso, se você não percorrer novas estradas, porque as mesmas estradas levam você aos mesmos lugares, relacionamentos tóxicos ou abusivos, um trabalho que você não está satisfeito com os resultados, não importa o que seja, mesmas estradas, mesmos destinos. Se você quer uma vida de sucesso, seja na área que for, você precisa percorrer novas estradas mentais, emocionais, neuronais. Isso é construir uma mentalidade de sucesso. Então, se realmente você chegou até aqui nesse vídeo, isso me mostra que você está disposto a realmente viver uma nova realidade, a atingir aí a sua terra prometida. Mas ao exemplo da parábola bíblica, não adianta você percorrer um caminho, ficar 40 anos nele e não chegar no seu paraíso, se você não estiver disposto a abrir mão das suas crenças, das histórias que você conta para você, que te fazem manter os mesmos resultados. Nós gostamos de manter as nossas narrativas tristes como histórias de estimação. Né? São pecados de estimação, são histórias de estimação. Só que se essas histórias fazem você ter uma vida de ansiedade e de sofrimento, está na hora de você abrir mão delas. Senão você vai rodar e não vai chegar na sua terra prometida. Se chegamos até aqui e se você ainda não está inscrita neste canal, agora é hora de se inscrever, porque aqui toda semana nós vamos ter vídeos para construir uma mentalidade de sucesso. E se você ainda não curtiu, agora é a hora. Então curte esse vídeo, não deixa de estar inscrita, porque toda semana, toda terça-feira, eu estou aqui postando vídeos que contem, que tragam, que acomodem uma nova história que você pode contar para que você consiga construir uma vida de sucesso. Um beijo grande, conto com você no próximo vídeo, espero você. E se você gostou, por favor, também deixe seu comentário, que de tudo que você ouviu nesse vídeo te chamou mais atenção e que você gostaria de não esquecer.